Web Rádio Unity, Igreja Unidos em Cristo. João capítulo 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Graças a Deus, uma boa tarde para você que está conectado aqui na Web Rádio Unity, da Igreja Unity, Igreja Unidos em Cristo, que tem como pastor presidente pastor Misael João Freitas e a pastora Kátia Regina Gades Freitas. Eu sou a pastora Rosana Freitas Carolina e vou com você até perto das 15 horas dessa tarde tão linda de quinta-feira. Essa é a programação Mulheres Segundo o Coração de Deus. E hoje nós temos uma palavra ao seu coração. Um abraço para Juliana, que está conectada aí na Web Rádio Unity. Seja bem-vinda, Ju. Também a locutora aqui do programa podcast, né? Podcast da Unity. Nós vamos então ficar com louvor nessa tarde, Jesus, vamos colocar um louvor pra gente orar juntos. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer. Glória a Deus, Ju, beijo. Como tá o som, Ju? E a imagem, Juju? Escreve aí. Escreve aí, princesa. Nada vai roubar a tua glória, Senhor. Nada vai roubar a tua glória. Nada vai roubar tua glória. Vamos orar Nada então. vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar Glória a tua Deus. glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada Glória vai a Deus. roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Então vamos orar. Vamos orar nessa tarde. Nada vai roubar. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor por mais essa tarde, por poder estarmos aqui, Senhor Jesus. Por ser conduzidos pelo Teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudando nessa tarde. Que o Senhor venha trazendo, Pai, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha trazendo a Tua revelação. Que o Senhor nos dê graça, Senhor. Que o Senhor nos dê bondade. Que o Senhor, Pai, use de favor para conosco e fale aos nossos corações nessa tarde. Tudo aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor vá tocando na vida dos ouvintes, esses que estão em casa, esses que estão no trabalho, que se dispuseram, Pai, a ligar, Pai, o aplicativo da Web Rádio Unity, ou estão assistindo pela live do Facebook. Eu peço, Pai, que o Senhor os alcance, Senhor. Que o Senhor vai alcançando a vida deles, Senhor. Todos os ouvintes, Pai, que forem entrando, Pai, na live. Todos os ouvintes, Senhor, que forem conectando, Senhor, nessa tarde. Peço que o Senhor vai ao encontro deles, fazendo aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Em nome de Jesus. E você, em concordância, diz amém. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo
Lá vai um abraço para o Gilberto Teixeira, que eu já estou vendo você aí, Gilberto. Seja bem-vindo de Limeira, né? Seja bem-vindo, Gilberto. Nosso ouvinte tão fiel aí de Limeira, São Paulo. Seja muito bem-vindo aqui na live da Web Rádio Unite, programação Mulheres Segundo o Coração de Deus. Glória a Deus. Obrigada, Gilberto. Deus abençoe. Eu vou deixar ligado aqui, mas com o som baixo, para eu ver os comentários. Vamos lá, então. Quero ler algo com você, junto com você, o que eu estava lendo hoje, nessa manhã. Tá bom? Então vamos ler juntos, né? A carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, nós vamos ler capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, né? É muito linda as cartas de Paulo, né? São cartas pastorais, amados. Cartas pastorais, cartas doutrinárias para a igreja de Cristo, né? Calma aí que eu tô arrumando aqui, vamos lá. Cartas doutrinárias para a igreja de Cristo, que nos ensina, né? Muito. Paulo nos ensina muito. Então ele vai dizer assim, né? Filipenses 3. Graças a Deus. É que eu não consigo escutar a minha voz aqui no retorno. Dá para escutar bem aí? Me dá uma agonia, sabia, gente, quando eu não consigo me escutar. Calma aí, graças a Deus. Estão ouvindo bem? Então, vamos lá então. Filipenses 3. Graças a Deus. Filipenses 3 vai nos dizer assim: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo a mesma coisa para vocês, mas isso não me traz perturbação. É como se ele dissesse, isso não me traz perturbação, isso não me traz desgosto de ter que estar escrevendo a mesma coisa para vocês.
Daí ele vai dizer, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, né? Ele estava dando um alerta para a igreja, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Né? Ele estava trazendo a circuncisão, né? Que nós sabemos que para o povo, né, judeu, tradição judaica, eles precisavam se circuncidar como um ritual, um símbolo de que eles tinham aliança com Deus, né? Era o símbolo da sua aliança com Deus, era o símbolo da sua entrega a Deus, né? Ele vai dizer assim, né? Então, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então ele está tratando da circuncisão, né? Que os judeus, eles confiavam na carne, né? Se eles fossem circuncidados, eles confiavam que eles já tinham aliança com Deus. Então Paulo está dizendo, olha, a aliança com Deus não é a circuncisão, né? A aliança com Deus está no nosso coração, a aliança com Deus está no nosso espírito. Então, os judeus, eles confiavam muito na carne, né? Naquilo que eles faziam, no rito que eles faziam, que eu não preciso falar para você aqui, o que acontecia na circuncisão, que você sabe, né? Então, Paulo está tratando disso, né? Que os judeus confiavam na carne, confiavam nos seus feitos, confiavam na sua força. E ele vai dizer assim, continua dizendo no versículo 4, bem, eu poderia confiar também na carne. Ele está dizendo, eu também podia confiar na carne, né? Mas ele continua dizendo, se qualquer outra pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele está falando dos ritos judaicos, das práticas judaicas, do rito religioso, né? Naquilo que eles faziam para ter aliança com Deus. Ele vai dizer assim, ó, eu fui circuncidado na carne, eu fui circuncidado ao 8º dia. Ele está dizendo assim, ó, fui circuncidado ao 8º dia. Ele está dizendo, eu sou um judeu puro, eu nasci judeu. Porque o judeu que nascia judeu, ele era circuncidado ao 8º dia, né? Então ele diz, eu nasci judeu, porque o prosélito, aquele que não era judeu, só depois se convertia ao judaísmo, né? Ele era circuncidado na sua idade adulta. Foi o que aconteceu com Timóteo, né? Timóteo era filho de pai grego, então, e a mãe dele era uma judia, mas o pai dele era grego. Então Timóteo, ele não foi circuncidado no 8º dia, né? Ele foi circuncidado mais tarde, quando ele era adulto. Então ele vai dizer, ó, eu fui circuncidado ao 8º dia. Ele está dizendo, eu nasci judeu, né? Eu sou da linhagem, eu fui circuncidado desde bebê. Ele está dizendo, mostrando a forma que ele poderia confiar na carne, né? Dos feitos dele, do nome dele, do prestígio dele, sabe? Na força dele. Tudo que ele tinha, ele está mostrando, ó, se fosse para mim confiar na carne, então eu também podia confiar. Então ele começa a trazer uma lista de coisas que ele era, de coisas que ele viveu, de coisas que ele se achou, né? De coisas em ambientes que ele foi inserido, né? Em prestígio que ele tinha. Então ele começa a trazer uma lista aqui para a igreja, né? Ele diz assim, ó, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Ele era puro, da tribo de Benjamim, né? Filho de Raquel com Jacó, Benjamim, filho de Raquel com Jacó, aquele filho que Raquel morreu quando deu à luz. Raquel chamou ele Benoni, né? Benoni, aquele filho chamado Benoni, né? O filho da minha morte, eu acho que é isso que quer dizer. Daí o pai dele, né? Na hora do parto, ele vai mudar o nome. Raquel, antes de morrer, falou que aquele menino era Benoni. E Jacó vai dizer, não, ele não é Benoni, ele é Benjamim, né? Benjamim. Então, Jacó mudou o nome ali, né? Então, Paulo vai dizer que ele é da tribo de Benjamim,
E Benjamim representa a mão direita, o filho da minha boa fortuna, né? Então, Jacó estava dizendo, não, ele não vai ter essa marca na vida dele. Ele vai ser o filho da minha mão direita, o filho da minha bênção, né? Então, ele mudou o nome dele ali. E Paulo vai dizer, eu sou da tribo de Benjamim. Ele vai dizer, eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Ele trouxe toda a história dele, né? Num só versículo, ele se apresentou todo o currículo de Paulo, sabe? Tudo que ele era antes de conhecer Jesus. Toda a força que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Ele vai dizer, quanto à lei, fariseu. Onde nós aprendemos aqui na escola bíblica, amados, que a lei, né, que o judaísmo, ele era uma religião, né, e dentro do templo eles tinham alguns partidos religiosos, alguns grupos religiosos, né, que é os saduceus, os fariseus, os essênios, herodianos, esses eram grupos, né, e Paulo fazia parte de um grupo religioso que se chamava fariseu, que era um grupo extremista, que era um grupo metódico, que era um grupo que zelava pela lei de Deus, pelos escritos, zelava, sabe, amados, zelava. Então Paulo está dizendo, quanto à lei, fariseu, sabe? Então ele estava avançado assim no estudo, então ele está trazendo um currículo de tudo que ele era, dos lugares que ele viveu, dos lugares que ele frequentou, do que ele aprendeu, o que ele era, sabe? O currículo dele. Daí no 6, ele vai dizer, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele está dizendo, eu era zeloso, né? Mas nesse zelo eu acabei perseguindo a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele dizia que a postura dele era tão forte no farisaísmo, né? Tão forte a postura dele que ele se tornou um homem irrepreensível. Ele conta isso aqui na carta aos Filipenses, né? O que é irrepreensível? Alguém que não é censurado, que não merece censura, né? O que é censura? Alguém que é parado, né? A censura é algo que a censura é algo que prende, né? É algo que barra. Então Paulo, ele era irrepreensível, sem censura. Ninguém conseguia censurar ele. Ninguém conseguia dizer assim para ele no farisaísmo, você para porque você errou nisso. Não, ele era aquela pessoa que, vamos dizer, perfeita na lei, zelosa na lei, extremista à escritura, ao extremo. Sabe aquela pessoa assim? Ele era desse jeito. Ele era desse jeito, né? Então ele era perseguidor, ele vai dizer, quanto à lei irrepreensível, ele vai dizer que tudo isso para ele, amados, era lucro, né? Tudo isso para ele era lucro, era algo que tinha valor para ele, né? O lucro é algo que tem valor. O lucro é algo que é uma vantagem, né? O lucro é um ganho. O lucro é algo que nos faz enriquecer, algo que nos faz nos alegrar, né? Tirar lucro, tirar proveito de algo. Então Paulo vai dizer assim, ó, mas o que para mim era lucro, tudo isso que ele viveu lá atrás, né? Que era lucro, que era aceitável, que era um ganho, que era uma vantagem, né? Que ele tinha, ele vai dizer o que era lucro, isso para mim eu considerei como perda por causa de Cristo. Então Paulo vai dizer que ele perdeu muitas coisas por causa de Cristo, né? Ele perdeu muitas coisas por causa de Cristo. Alguns historiadores vão dizer que ele perdeu a família, né? A família não aceitou a sua conversão ao cristianismo. Vão dizer que ele perdeu bens. Ele teve muitas perdas por causa de Cristo. Eu quero ler algo aqui para você, amados, e já volto para Filipenses. Deixa só eu achar aqui que eu quero ler algo, se não me engano é em Hebreus. Deixa eu só achar aqui, calma aí. Acho
que é Hebreus que eu me lembrei agora. Paulo perdeu muita coisa, né? E eu fiquei pensando hoje, meu Deus, ele perdeu tanta coisa. Será que nós estamos prontos para as percas, né? Ai, Jesus. Hebreus vai falar um pouco sobre isso, sabe, amados? Hebreus 10. Vai falar sobre um apelo para o passado, né? De algumas percas que os homens de Deus tiveram. Que é Hebreus 10. Vou ler para você, tá bom? Estou falando devagar, mansa, porque ontem eu falei bastante na escola bíblica e eu tô com a minha garganta bem irritada hoje, né? Então vamos lá. Forcei bastante minha voz ontem. Então hoje nós vamos ser mais mansos, suave. Tá bom assim para você? Tá bom? A gente só tá conversando, é um estudo, né? Então assim, ó, Hebreus 10, 32 vai dizer assim, ó: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentaram grandes lutas e sofrimentos, né? Depois que iluminados, foi o que Paulo passou. Depois que ele foi iluminado pela glória de Deus, pela glória de Cristo, né? A gente já volta lá para Filipenses, nós sabemos que ele estava com cartas na mão, amados, zeloso pela igreja, né? Pela igreja não, zeloso pela a obra de Deus, zeloso pelo farisaísmo, zeloso pela lei. Ele estava levando cartas a caminho de Damasco em cima de alguma coisa que eu não sei o que é, né? Se ele estava em cima de um camelo, de um cavalo, eu não sei. Só sei que ele caiu por terra por causa da luz. Ele foi iluminado naquela estrada, né? A luz iluminou ele. E depois daquilo que aquela luz iluminou, né, Jesus apareceu ele e disse: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? Por que tu me persegues? Depois que aquela luz iluminou a vida de Paulo, que ele teve aquele clarão, e eu acho interessante que era ao meio-dia. Meio-dia, amados. Meio-dia já é claro, né? Onde o sol está com a sua mais força, a sua luz está muito, muito, muito radiante. Agora a luz de Cristo, a luz que brilhou em cima de Paulo, foi muito maior do que a luz do sol. Ao meio-dia ali, né? A luz brilhou e a partir do momento que ele foi iluminado, ele começou, até o próprio Cristo falou para ele, né? Que agora ele iria sentir o sofrimento do que era servir a Cristo. Tudo aquilo que ele tinha feito a igreja sofrer, viria também sobre a vida dele, né? Ele fez a igreja sofrer muito, amados. Ele entrava nas casas onde os irmãos estavam orando, ele puxava os irmãos, arrastava, jogava no cárcere, mandava matar. Ele consentiu com a morte de um dos maiores pregadores da igreja primitiva, que foi Estevão. Ele consentiu com a morte. A capa de Estevão foi jogada ao pé de Paulo. Ele estava ali vendo Estevão ser apedrejado. Ele viu a palavra proferida de Estevão, né? Quando Estevão estava morrendo, e ele viu a glória de Deus, ele viu a última palavra proferida de Estevão, ele escutou a última palavra proferida de Estevão, ele foi testemunha da morte de Estevão. Então ele foi um homem que perseguiu muitos, ele não poupava nem as mulheres. A Bíblia vai dizer que nas casas de oração, ali onde ele se encontrava, ele arrastava tanto homens como as mulheres, né, para fora, metia no cárcere, mandava matar, né, os irmãos que se reuniam. Então Jesus falou a ele: dura coisas será para ti, Paulo, né? Se você se recalcitar contra os aguilhões, e você vai aprender, né, o que é sofrer pelo amor de Cristo. Então ele foi um homem de muito sofrimento depois que ele foi iluminado, né? Parece a nossa vida também, é ou não é verdade? Nós temos a salvação, né, amados? Nós sabemos que nós vamos entrar para a vida eterna quando a gente tombar o nosso corpo aqui, quando chegar o nosso último suspiro, né? Quando chegar o nosso último dia, o último momento, o nosso corpo vai
tombar e vai se abrir a vida eterna para nós. Nós sabemos que nós iremos nos encontrar com Cristo, que nós temos a salvação, mas nós estamos ainda nesse mundo e a palavra diz que esse mundo jaz no maligno. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter essa guerra espiritual, né, amados? Que você passa, que eu passo, todos nós passamos, né? Essa guerra espiritual, as trevas, né? Querendo vir contra a luz, mas a luz sempre vai prevalecer contra as trevas, né? Então vai ter sempre esse combate, né? Por isso que Paulo diz as suas últimas palavras, quando ele vai escrever para Timóteo, ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Então tem um combate diariamente para você, tem um combate diariamente para mim, tem lutas, guerras. Você vai travar guerras, amados. Não adianta a gente achar que a gente está em Cristo, vai ser tudo mil maravilha. Nós vamos travar guerras. E para ter paz, tem que entrar na guerra. Não adianta você achar que você vai ter paz sem guerra. Para ter paz, primeiro vai ter que ter guerra, né? Então é combater o bom combate, né? O bom combate qual é? Nós estamos no lado de Cristo, né? Nós não estamos mais combatendo como outra hora a gente já fez parte desse exército contrário, né, à obra de Deus, esse exército contrário a Deus, a gente já fez parte, né? A Bíblia vai dizer que nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do maligno. Então a gente já fez parte do lado contrário, do mau combate. Agora nós fazemos parte do bom, nós somos bons combatentes, como Paulo escreveu nas suas últimas palavras ali. Combati o bom combate. Então, amados, todos os dias, né? Depois que ele foi iluminado, ele sofreu grande luta e sofrimento. Então, a luta que você está passando, amado, que você está passando não é porque você é ruim. A luta que você está passando não é porque você é uma má pessoa. A luta que você está passando não é porque você não vale nada, né? Não é porque você semeou muitas vezes, não. É porque você foi iluminado. Hebreus vai dizer assim, ó: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, boa tarde, Sueli Simão, boa tarde, Kátia Regina Martins Oliveira, boa tarde, Jaine, boa tarde, Simone. Vamos ver aí quem mais está aí. Boa tarde, Juliana, boa tarde, Gilberto. Vamos lá. Então, ele vai dizer que sustentasse grande luta e sofrimento. Conseguisse sustentar, né? É conseguir passar. Sustentar é conseguir passar, amados. Deus dá força para você passar. Deus dá força para você passar. Calma aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deus dá força para você passar, sabe? Sustentar é permanecer. Sustentar é ficar, mesmo no meio da luta e do sofrimento. Sustentar é manter-se firme no meio da luta e do sofrimento. Você já falou assim, meu Deus, depois que eu aceitei Jesus, só aconteceu, parece assim que veio maiores as lutas. Claro, você outra hora era do império das trevas, daí Jesus vai te resgata para o reino do Filho do amor de Deus, você vem para o reino de Deus. Você acha que aquilo que habitava em você, que operava na sua vida, ele não vai querer reivindicar território? Então ele vai querer guerrear contra você. Amém? Mas Deus nos chamou para se manter firme no meio das provações. É aguentar a provação. É aguentar bravamente. É aguentar calmamente. E ele vai dizer assim, ó: ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora
tornando-nos coparticipantes com aqueles desse modo foram tratados. Boa tarde, amada. Deus abençoe. Comenta aí, você que entrou, essa morena que está aí. Quem é? Comenta aí para a pastora Rô. Então, amados, não vai ser... Paz, Lúcia Souza, seja bem-vinda. Então, não vai ser diferente conosco. No 34, porque não somente vos compadecesse dos encarcerados, como também aceitasse com alegria. É aqui que eu puxei, que eu estou lendo lá, né? Filipenses, que Paulo vai dizer assim, ó, eu considero aquilo que para mim era lucro, eu considero como perda por amor de Cristo, né? As perdas que Paulo teve, a perda de amigos, a perda da família, a perda de bens, a perda de títulos, a perda, né? É perda ou perca? Me ajuda aí. Alguém que conhece bastante português, por favor, eu sempre me engano, gente. Ai, quem aí sabe se é perda, né? É perda. Então, amados, sabe? Ele perdeu muitas coisas por amor de Cristo. Às vezes, amados, você vai ter que perder para ganhar. Tem aquela música da Sara Farias. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. Quero ver se eu coloco ela depois da palavra. Nós vamos ter muitas perdas. Nós vamos ter. Né? Então, ele vai dizer, né? Hebreus 10, 34. Porque nossa mente vos compadecesse dos encarcerados, como também aceitasses com alegria. Estou pregando para você o evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Amém? Não estou pregando para você um evangelho triunfalista, que nós vamos ser só vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece, pois bem, vai ver o contexto do tudo posso naquele que me fortalece. Antes dele dizer tudo posso naquele que me fortalece, que é Filipenses também, ele vai dizer, tanto sei estar honrado. Vou até pegar aqui, quer ver? Que ele vai dizer assim, ó. Ah, Jesus, ó. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruindo, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Daí ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos fortalece. Amém? Mas todas as coisas que ele estava dizendo que ele estava podendo, né? Eu estou podendo, pastora Rô. Ah, né? Estou podendo, eu sou filha de Deus, então Deus vai derramar sobre mim a riqueza. Deus vai... E às vezes, amados, não é assim, tem tempo determinado para todas as coisas. Amém? Ele está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu posso passar fome, eu posso ser humilhado, eu posso ser defraudado, eu posso perder. Amém? Todas as coisas, posso todas as coisas, porque Ele me fortalece para passar por isso. Deus nos fortalece para passar pela desonra, para passar pela escassez, para passar pela tribulação, para passar pela perseguição, para passar pelo momento de solidão, para passar pelas perdas. Deus nos fortalece, amados. Você serve a Deus e Deus é um Deus que te dá força, né? Então ele vai dizer assim, ó, que com alegria, né, o espólio aceitasse com alegria o espólio dos vossos bens. O que é o espólio? O espólio, amados, é o roubo, né? O roubo é o saquear, né? Aquilo que era de precioso, os bens.
Sabe, amados? Então, assim, ele fala assim, recebesse com alegria isso, porque isso não tinha valor, né? Porque eles tinham consciência, olha que o versículo continua dizendo, tendo consciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Patrimônio superior e durável. Nós temos um patrimônio que é muito mais superior do que os nossos bens. Nós temos todo mundo viu aí, né, no meu Face, a bênção que Deus me deu de um carro novo. Eu vim com ele, amados, chorando, sabe? Para vir para a rádio, vim com ele chorando, né? Com ar-condicionado, com som, vim chorando, sabe? Falando, Deus, isso é muito bom. É muito bom nós termos prosperidade, é muito bom nós termos, né, um veículo bom, novo para dirigir, é muito bom. Ah, Senhor, mas tem algo que é muito superior. Tem algo que é muito superior, né? Então, o autor aos Hebreus vai falar aqui, o escritor aos Hebreus vai dizer, nós temos um patrimônio superior. Né? Então, aqui, contexto que fala aqui, amados, deixa eu achar o contexto aqui para você, que fala, amém? Vamos, então, só escutar um pouquinho aqui, mais um pouquinho desse louvor, e eu já vou entrar com o contexto. Nós estamos falando, baseado em Filipenses, que Paulo falou, né? Considero aquilo que para mim era lucro como perda por causa do amor a Cristo. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Nós queremos estar perto, mais perto de Ti, Senhor. Perto de Ti, Senhor, queremos estar. Vão comentando aí. Tem que falar assim hoje, mais calma, né? Se não, amados, não tenho voz. Meu Deus, eu tô com a voz bem irritada hoje, sabe? Vamos ver. Quero ler pra você aqui algo. Calma aí. Mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó. Elas cairão. Cantamos bom. Então, amados, o contexto que está falando é bem isso, sabe? O nosso patrimônio superior e durável é aquilo que a gente tá, o que está reservado para nós no céu, né? É o que nos está reservado no céu, né? Aquilo que nós vamos levar para a eternidade. Pastora Rô, eu posso levar algo para a eternidade? Então, eu posso colocar os meus bens, pastora Rô, né? Que nem os faraós levavam. Por que eles faziam as pirâmides? Né? Aquelas pirâmides enormes. Eles colocavam as riquezas lá dentro, né? Eu lembro de um filme que eu assistia na infância, na sessão da tarde, que era o Indiana Jones, né? Acho que era isso, né? Que ele entrou lá numa pirâmide. Eu acho que era, né? Um tesouro de Tutankhamun, uma coisa assim, né? E lá tinha uma maldição. Então, os faraós, eles faziam aquelas pirâmides porque eles queriam levar os seus bens, né? A sua riqueza, o ouro que eles possuíam, né? Para dentro da pirâmide, né? Eles eram enterrados lá, eles acreditavam que depois da morte eles iriam passar por um rio, né? Iriam passar por um rio
e iam levar junto com eles todas aquelas riquezas que estavam dentro daquela pirâmide, né? E, pastora Juan, então eu posso... A Juliana, tu que é linda, Ju. Então eu posso, pastora, tem um bem durável, o que eu vou levar dessa terra? Você vai levar dessa terra, amados, o que você tiver feito através da sua mão para Deus. Para Deus. Você vai levar dessa terra as obras da sua mão, você vai receber o seu galardão. Ai, Jesus, eu mereço uma coisa dessa, Deus. Você vai receber o seu... Ai, Deus, meu Deus do céu, vamos lá então. Então você vai receber, né? Você vai receber aquilo que você plantou, né? Você vai receber aquilo que você fez através das suas mãos. Então, o que Hebreus está falando, amados, é que nós temos que ter essa ciência. Era isso que Paulo falou lá em Filipenses, né? Que para mim era lucro. Porque para mim é lucro, eu considero perda por causa de Cristo. Ele teve que perder muitas coisas. Ele teve que abrir muitas coisas por causa do chamado. Paz do Senhor, nosso pastor presidente, pastor Misael João Freitas, que está aí conectado. Que honra ter o senhor aqui. Seja muito bem-vindo à programação da Web Rádio NIT. Programação Mulheres Segundo o Coração de Deus. Pastor, tá aí, né? Amém. Pastor, o senhor é muito legal, né? Pastor aí meu Deus, ele é o meu mestre, meu professor, né? Ele é meu professor. Então, assim, amados, então nós temos que ter a ciência, né? O Hebreus está falando aqui que eles sofreram com alegria o espólio dos bens, né? A perda dos bens, o roubo dos bens deles, né? Eles entravam nas casas e roubavam, né? Levavam prisioneiros, né? Levavam cativos. Então, o escritor aos Hebreus vai dizer, eles recebiam com alegria os espólios dos bens, porque eles sabiam, né, que eles possuíam patrimônio superior. Paz do Senhor, pastora Kátia, Deus abençoe a senhora também. Beijo. Amo a senhora, pastora Kátia. Beijo, pastora Kátia. Olha só, então, eles sabiam que eles tinham patrimônio superior e que era durável. Quero ler algo aqui, Daí Mateus, ele vai dizer isso, né? Os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração, né? Então ele diz, pastor, errou, então eu não posso ter bens, então eu não posso ter reservas, então eu não posso acumular, eu tenho que jogar tudo fora. Não. Você pode ter riquezas, você pode ter prosperidade, você pode ter o que você quiser e puder. Uma coisa é você querer, outra coisa é você poder, né? Eu quero muita coisa, mas ainda não posso, né? Eu quero muita coisa, mas ainda não posso. Uma coisa é querer, outra coisa é poder. Você pode ter muitas coisas. Pode, claro, você pode sonhar, você pode ter suas reservas, você pode guardar para sua velhice, né? Você pode, sim, pode. Mas isso, amados, não pode estar no controle. Isso não pode ser o Senhor do nosso coração. E se você perde? E se de repente Deus resolve fazer aquilo que ele fez com Jó? De repente, ele perdeu os bens. De repente, ele perdeu a casa. De repente, ele perdeu os gados. De repente, ele perdeu os filhos, né? De repente, ele perdeu as riquezas. De repente, tá. O problema não é ter. O problema é
como está o meu coração se Deus resolver me provar nessa área? Hebreus, que como a gente leu aqui, amados, é só uma reflexão nessa tarde, né? Eu estava lendo Hebreus 10:34, é isso, né? Deixa eu voltar para lá. Que eles recebiam com alegria o espólio dos bens. Ai, meu Deus. 10:34, era isso que eu estava lendo, né? Recebiam com alegria o espólio dos bens, porque eles sabiam que eles possuíam um patrimônio superior e durável. O que eles tinham reservado, o que tinha reservado para eles era muito superior, era durável, sabe? O que Deus tem reservado para nós vai além do que dura uma eternidade. Um carro aqui na terra, amados, ele vai durar 20 anos, 10 anos, né? Mas o que Deus tem para nós é superior e durável. E daí ele continua dizendo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Quero voltar lá para Filipenses, no que Paulo estava dizendo para a igreja, né? Então ele, sabe, amados, ele disse para a igreja: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele teve que perder muito. Perdeu muitas coisas. Sim, devero, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Ele diz assim, ó: eu conheci tantas coisas, eu fiz tantas coisas, eu cheguei a tantos níveis, eu cheguei a um título, eu consegui tanto prestígio, eu consegui tanta honra, por onde eu passava, eu fui um homem tão irrepreensível, ninguém conseguia me censurar, ninguém conseguia me parar, porque eu era livre, porque eu era irrepreensível, então ninguém me parava. Mas tudo isso eu considero como perda, por causa da sublimidade. Ele vai dizer algo tão extraordinário. Ele vai usar a palavra sublimidade, que representa manter, é sobressair, é se destacar, é estar acima, é ser superior, é estar em uma alta posição, numa autoridade, é ser proeminente, né? É ser superior. Ele vai dizer: tem uma sublimidade, tem algo que é superior. Tem algo que vai além de tudo que eu aprendi. Tem algo que vai além de tudo que eu vivi. Tem algo que vai além de tudo que eu obti. Tem algo que vai além de tudo que eu consegui. Tem algo que é sublime, amados. Tem algo que vai além, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu conheci muitas coisas, eu aprendi muitas coisas, mas tudo que eu conheci não é nada comparável com a sublimidade de conhecer a Jesus. Sabe, amados, conhecer a Jesus. Ele diz: eu conheci muitas coisas, eu vivi muitas coisas. Eu tive um autoconhecimento. Eu cheguei no nível elevado de conhecimento no farisaísmo. Eu obti a minha caixola, teve muito conhecimento, muita sabedoria. Muito, mas tem algo que é sublime a tudo isso. Tem algo que é sublime à riqueza, ao título, à honra. E ele vai dizer qual que é essa sublimidade. O que é mais elevado do que o conhecimento que Paulo tinha? A sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. De conhecer
a Cristo, de conhecer Jesus, de conhecer. Esse conhecer que ele diz é reconhecer quem era Cristo, é reconhecer que ele era o Messias, de reconhecer que Jesus era o Salvador. Tudo eu considero como perca, porque eu alcancei uma sublimidade, algo que é mais elevado. Para Paulo, ele entendeu que o que não era mais elevado, não era mais o conhecimento dele, não era mais o patamar no farisaísmo, não era mais a riqueza que a família dele tinha, não era nada disso, era sublimidade. Ele colocou o relacionamento dele com Cristo, conhecer a Cristo acima de tudo. Cristo foi a primazia na vida dele, é a primazia que diz, né? Cristo foi o primeiro na vida de Paulo. A sublimidade é o que estava sobressaindo na vida de Paulo. É o que estava sendo superior em posição e autoridade na vida de Paulo. Quando Paulo diz a sublimidade do conhecimento de Cristo, ele estava elevando Cristo acima de qualquer outra coisa. Ele estava elevando Cristo acima de qualquer relacionamento. Ele estava elevando Cristo acima da sua própria vida. Ele estava dando autoridade a Cristo. Ele já tinha dado autoridade. E ele estava declarando aos filipenses: Cristo tem autoridade sobre mim. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Coisa mais linda. Ter Cristo como autoridade na nossa vida. Ter Cristo em superioridade à nossa vida. Ter Cristo como primeiro na nossa vida. Ter Cristo como alguém que tem uma proeminência. Alguém que tem o governo na nossa vida. Paulo estava reconhecendo. Paulo já tinha reconhecido. E estava ensinando isso para a igreja aos filipenses. Não tem nada mais valoroso para mim. Sublimidade é o que tem valor do que o conhecimento de Cristo Jesus. Muitas vezes, sabe, deixa eu ver os comentários aqui. Pastor Misael botou ali, os tesouros para Deus. Perceberam o que Jesus disse? Ajuntai no céu. Mas como pode ser isto? Como podemos ajuntar tesouros no céu? Então vamos ler a participação do nosso pastor presidente. Eu vou chegar bem perto aqui da tela. Porque a pastora Rô, acho que vai ter que usar óculos. Meu Deus do céu. Acho que eu vou ter que usar óculos, né? Vamos ver aqui. O que o pastor colocou aí. Como podemos ajuntar tesouros no céu? Antes de tudo, precisamos entender uma coisa. Que os tesouros de que Jesus está falando não são as mesmas, não são os mesmos que nós pensamos ser. Porque para nós, riquezas e tesouros são dinheiro, ouro, grandes mansões, carros luxuosos, enfim, bens materiais, né? Deixa eu ver, saiu aqui. Para Deus, existe muitas coisas muito mais valiosas que essas. É isso que o senhor escreveu aqui, né, pastor? Ah, tá. Todavia, ele pode também presentear seus servos com isso, se quiser. Sim, Deus nos presenteia. Eu estava falando, pastor, que eu vim com o meu presente aqui para a rádio, né? Ai, meu Deus, que coisa boa. Saí até mais cedo de casa para vir lá pelo asfalto, né? Para demorar mais a viagem. Né? Porque eu queria aproveitar aquilo que Deus deu, né? Botei um som, liguei o ar-condicionado e vim bem devagar pelo asfalto. Vim lá por baixo aproveitando a viagem. Então Deus, né? Ele pode presentear os seus servos. Sim, ele nos presenteia e graças a Deus por isso. E se quiser, mas para ele existem outras prioridades. As bênçãos espirituais e a salvação. Jesus falou de tesouros no céu.
Portanto, no céu é onde Deus está. Então, aquilo que vem dele é por ele e para ele. Tem muito valor e podemos dizer que são tesouros. Então, tudo que vem de Deus é um tesouro, né? É um tesouro. Tudo que vem de Deus é um tesouro. Graças a Deus. Obrigada, pastor, pela participação. Acho que é só isso que o senhor escreveu aqui. Né? É porque aqui fica... Os comentários às vezes não aparecem direito para mim aqui na minha live, não está aparecendo o seu comentário. Então vamos lá aqui no meu celular, né? Então Paulo considerou, amados, tudo que ele tinha vivido, ele colocou, não é que não importava o que Paulo tinha vivido. Não é que não importava o conhecimento dele, não é que não importava os bens, não é que não importava a família dele, não é que não importava os amigos, não é que não importava, não é que não tinha valor para Paulo, mas ele tinha algo que tinha uma sublimidade. Ele colocou, né, aqui, né, Jesus acima, o conhecimento de quem era Jesus, o relacionamento dele com Cristo. Sabe, amados, nenhum amigo pode tomar o lugar que Cristo tem que ter na sua vida. Nenhum bem pode tomar o lugar de Cristo na sua vida. Nenhum casamento pode tomar o lugar de Cristo na sua vida. Ninguém da família, nem filho, nem neto, sua casa não pode tomar o lugar de Cristo na sua vida. Seu carro não pode tomar o lugar de Cristo na sua vida. Lá, o escritor aos Hebreus vai dizer que eles receberam com alegria o espólio dos seus bens. A gente fica olhando, meu Deus, receberam com alegria, né? Ser saqueado, ser roubado, ir à falência. Por quê? Não é que eles não se importavam, é que eles estavam nesse nível, sabe, amado? Esse nível espiritual aqui, que a gente sabe que nós temos um tesouro maior no céu. Nós temos algo que é permanente, que é a nossa salvação, que é Cristo. Não estou pregando, não estou aqui sendo franciscana, tá bom? Não estou aqui dizendo contra os bens materiais, mas eu estou falando, amados, que Jesus Cristo, ele tem que ter a sublimidade. A minha vida com Cristo tem que ter o primeiro lugar. A minha comunhão com Cristo, a minha intimidade com Cristo, né? O meu devocional com Cristo tem que ser primeiro lugar na minha vida. Amém? Então, amados, ele vai continuar dizendo assim, ele vai dizer que por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ele vai dizer, meu Senhor. Ai, que lindo isso. Meu Senhor. Ele vai dizer, aquele, né, que conduz a minha vida, ele é o dono da minha vida, meu Senhor, debaixo do senhorio de Cristo, debaixo das ordens de Cristo. E olha, era um homem que sofria muito, era um homem que sofreu muito por causa da causa de Cristo, mas ele continuava dizendo, ele é meu Senhor. Se fosse a gente, no primeiro naufrágio, ia dizer, Deus abandonou, Jesus me abandonou, Jesus não está no controle desse leme aí, desse navio, Jesus não está no barco, Jesus não está na direção. Mas Paulo, mesmo em meio a açoites, prisão, chibatada, mesmo em meio à acusação, mesmo em meio ao naufrágio, fome, nudez, perigo, espada, ele vai dar uma lista de tantas coisas que ele sofreu, né? Ele vai dizer que sofreu na mão dos patrícios, ele vai dizer que sofreu na mão dos falsos irmãos, ele vai falar contra os falsos obreiros, ele vai falar dos naufrágios, ele vai falar das ondas do mar, ele foi picado pela serpente, ele ficou preso numa ilha, ele foi preso, teve que ficar 2 anos preso dentro da casa dele, numa prisão, dentro domiciliar. Teve que ficar num calabouço. Gente, ele passou por tantas coisas. Mas ele continuava dizendo, ele é meu Senhor.
se eu passei, né? Ele vai dizer, até hoje de manhã eu li, mas eu não lembro onde que está agora, que o que ele passou era para contribuir para o avanço do evangelho. Ele vai dizer, daqui a pouco eu vou tentar achar para ler para você. Eu devia ter marcado e não marquei, né? Confiei na minha cachola. Mas assim, amados, ó. Ele vai dizer o que ele passou foi para contribuir para o avanço do reino de Deus. O que ele passou foi para contribuir para o evangelho, sabe, amados? Você já entregou a sua vida para Cristo? Eu já entreguei a minha vida para Cristo. Então, se eu entreguei a minha vida para Cristo, ontem eu vi o pastor Misael fazer uma oração por uma moça, pastor Misael, e aquilo mexeu no meu espírito. Quando o Senhor abriu a boca para falar assim, ó, que o Senhor é Senhor na minha vida. Eu vi na sua vida, pastor Misael, no espírito, que o Senhor está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Mesmo, de fato, que Jesus é o Senhor da sua vida. Quando o Senhor abriu a boca para falar aquilo, era como se tivesse visto no mundo espiritual Jesus acima da sua vida. Né? Quem tem experiência com Deus, que coisa, né? Quando vai fazer uma oração, não é só uma oração que sai da boca do profeta, né? É algo no mundo espiritual, e eu vi isso. O senhorio de Cristo na vida do nosso pastor, eu vi ontem. Não é que eu tinha dúvida, não tinha dúvida. Sabia disso, mas Deus mostrou. Senhorio de Cristo, né? Então, amados, quem entrega a sua vida para Jesus, daí entra naquilo que é Romanos que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tem um propósito, ser parecido com Cristo. E através de ser parecido com Cristo, levar outras pessoas para ser parecida com Cristo. Daí, como é que eu vou levar outras pessoas a ser parecida com Cristo? Através de um outro propósito, né? Que Deus colocou na nossa vida, com o dom que há na sua vida, né? Então, todas as coisas, amados, têm contribuído para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, Paulo vai dizer que tudo que ele passava era para avanço do reino de Deus, né? E ele vai dizer ainda: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, sabe? Então ele falou assim, ó, eu tive que deixar muita coisa para ganhar a Cristo. Eu tive que perder muita coisa para ter o conhecimento de Cristo. Amém? Ele teve que perder a visão. Ele teve que cair no chão para poder conhecer Jesus Cristo. E ele vai dizer um versículo que eu amo. É um versículo que eu quero viver até o fim da minha vida. A Bíblia, para mim, amados, não é somente letra. A Bíblia, para mim, como que eu posso dizer para você? Ela reverbera dentro de mim que eu preciso viver, eu preciso sentir, aquilo tem que ter vida dentro de mim. E esse versículo, amados, é uma coisa que eu sempre orei, né? Filipenses 3:9. E ser achado nele. Ser achado nele. Ser achado em Cristo. Ai, que coisa mais linda. Ser achado nele. Ah, Senhor. O pastor mandou aqui, ó, Filipenses 1:12. Desejo, portanto, irmãos, que sabeis que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. Olha,
Filipenses 1:12. Que tudo que aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do evangelho. Ele não se importava com o que acontecia na vida dele. O que ele queria era que o evangelho progredisse. O que ele queria era que o evangelho fosse avante. Que coisa mais linda! E ele diz ser achado nele, ser achado nele, ser achado em Cristo, ser achado em Jesus, sabe? O que é ser achado é estar nele, é estar escondido nele, é estar inserido nele, é estar com ele, ser conhecido dele. Chegar diante de Deus no dia da nossa partida, amados, ser achado nele. Muitas vezes nós somos achados, né, em tantos outros lugares, né? Ah, meu Deus, tantos outros lugares nós somos achados. Onde está a Rô? A Rô está lá na casa da amiga. Ah, onde está a Rô? A Rô está lá, vamos dizer, a Rô está lá se divertindo. Eu não estou falando nada contra a diversão e nem visitar seus amigos. Onde está a Rô? Ah, a Rô está lá com os parentes. Onde está a Rô? A Rô está lá, tá no seu trabalho. Onde está a Rô? A Rô está na rádio. Onde está a Rô? Né? Se você perguntar, onde que está a Rô hoje à tarde? O pastor Sérgio vai saber onde está a Rô. Está lá na rádio. Né? Pastor Sérgio, quero falar com a Rô, onde ela está? Está lá na rádio. Ou estou em tantos outros lugares, amados. Sabe? Vão me achar em tantos outros lugares. Eu tenho um lugar que é um lugar meio secreto para mim, que quando eu quero meditar, eu vou para esse lugar. E são poucas pessoas que sabem quando eu sumo aonde que eu estou. Vamos achar a Rô está lá, né? Mas muitas vezes nós somos achados em tantos lugares. Quando as pessoas, elas nos buscam, elas querem nos encontrar, elas sabem de tantos lugares físicos, tantos lugares geográficos. Onde está a Rô? No dia de domingo, sexta-noite, domingo à noite, quarta-noite, terça-noite, segunda-noite. Onde está a Rô? Está lá na Igreja Unite. Está lá no culto da Unity, né? Se acontecer alguma coisa com alguém da minha família e precisar me encontrar nos dias à noite, eles vão saber que vão me achar onde? Na Igreja Unite, que eu estarei aqui. Mas Paulo vai falar aos Filipenses e ser achado nele. Paulo estava dizendo, eu posso estar em tantos lugares. Eu posso passar por muitos lugares. Mas eu quero ser achado nele. Eu quero estar nele. Eu quero ser conhecido por ele. Eu quero ter relacionamento com ele, ser achado nele. É aquilo que quando nós partirmos daqui, que eu já comecei a falar e vou falar agora, quando nós chegarmos diante de Deus, amados, Jesus vai dizer para nós, vinde bendito de meu Pai. E para algumas pessoas ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava enfermo e não foste me ver. Estava preso e não foste me visitar. Senhor, quando nós deixamos de fazer isso a você, ao Senhor, quando você não fez isso a um dos pequeninos? Que coisa triste chegar diante de Jesus e ele dizer, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Você nunca foi achado em mim. Você nunca foi achado em mim. Sabe, amados, nós precisamos estar em vários lugares.
ser achado sim em vários lugares. Nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos cuidar dos nossos amigos. Tem tempo para tudo nessa terra, tempo para tudo. Nós precisamos disciplinar o nosso tempo, remir o tempo, né? Tempo para os amigos, tempo para a família, tempo para o marido. Já viu que é tanta coisa que a gente tem que dividir, né? Quando eu falo assim, às vezes eu brinco, né? Que eu sou meio essênia, né? Sou meio essênia porque, sabe, amados, quando eu me converti, por isso que eu brinco que eu sou meio essênia. Quando eu me converti, eu não queria saber de mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada. Me deu uma coisa assim tão intensa, uma loucura tão grande, não posso dizer que é uma loucura, mas uma coisa tão grande, um chamado de Deus, uma coisa que ardia tão grande no meu coração, que eu não quis saber de mais nada, eu só queria Cristo. Eu só queria estar grudada nos pés de Cristo. Eu só queria estar quieta com Cristo. Eu só queria viver a experiência com Cristo. Eu só queria escutar a voz de Cristo, sabe? Eu fiquei viciada em Cristo. Eu me grudei e não queria mais soltar. Eu só queria Cristo. Eu queria ficar isolada. A minha vontade era ficar dentro, né? A minha vontade era ser tipo um monge, não tem? Que fica só dentro de um quarto, só orando e buscando a presença de Deus. Por causa do chamado, né? Aquilo que Deus tinha derramado sobre mim. Então, amados, eu posso ser achado em vários lugares. Posso ir na festa da minha família. Eu fiquei muito tempo sem festa da família. Fiquei muito tempo sem estar junto com a família. Foi quase 6 anos. Eu fiquei assim desse jeito. Eu creio que Deus permitiu isso porque Ele precisava trabalhar em mim. Ele precisava derramar coisas na minha vida. E era para aquele tempo. Agora Deus já me liberou. Agora Deus já me liberou. Mas para aquele tempo, amados, eu não assistia nada. Hoje eu estava pensando nisso. Meu Deus, eu não assistia nada, eu não via nada. Eu não tinha televisão, eu não queria saber de filme, eu não lia livros. Era só oração e palavra, só oração e palavra, só oração e Bíblia. Porque eu queria ser achada nele. Eu queria que o meu lugar preferido fosse nele. O meu lugar preferido é nele ainda. O meu lugar preferido é nele. Ele é o preferido. Ele precisa ser o preferido. Ele precisa ter o primeiro lugar na minha vida, né? O amor por Cristo, essa sublimidade do conhecimento de Cristo. Então nada pode ser mais importante. Então eu posso ser achado em vários lugares. Posso, claro. Mas esses lugares não podem roubar a minha comunhão com Deus. Esses lugares não podem ter a primazia na minha vida. Esses lugares não podem ser a alegria da minha vida. Eu posso me contentar, e eu sou uma pessoa muito expansiva, que eu me alegro mesmo de pisar em lugares. Eu me alegro, eu amo estar em lugares, eu amo, mas o lugar principal da minha vida, que eu preciso estar, beijo meu irmão Rodrigo Freitas, que entrou aí, que lindo, já vi tua foto aí, Rodrigo Freitas, amo tu, lindo. Então, o lugar principal que eu preciso querer estar, e eu preciso ansiar por isso. Eu preciso orar, amados, nós precisamos orar, sabe? Será que o nosso lugar principal, que o nosso coração anseia, né? O nosso lugar que o nosso coração deseja, o nosso lugar que o nosso coração clama. Se eu não ficar com Jesus, amados, me dá um sufocamento, eu não sei você. Me dá uma coisa que eu preciso estar com Cristo. Eu sei que eu estou nele, eu sei que eu estou inserida no corpo de Cristo, eu sei que eu sou membro de uma igreja, eu sei que eu estou inserida em Cristo, né? Através do plano de salvação, eu sei que eu estou inserida no corpo de Cristo, mas, amados, eu preciso ter o meu momento com Ele. Eu preciso estar com Ele. Sabe qual é muitas vezes o nosso erro? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós procuramos tantas pessoas para nos dar uma palavra de consolo.
E às vezes as palavras do consolo não conseguem solucionar, às vezes, sem palavras, não consegue solucionar o que uma palavra de Deus libera para o seu coração. Uma simples palavra. Na sua comunhão com Jesus, Ele muda o seu pensamento, Ele muda o seu entendimento, Ele muda a situação e você sai daquele encontro, você sai daquele momento com Jesus convicta de uma direção de Deus. Então, por isso que nós precisamos, amados, estar nele e ser achado nele. Estar em Cristo, através do sacrifício dele, através do plano de salvação, estar inserido no corpo de Cristo, mas ser achado nele, com ele, nessa presença tão gloriosa. Você pode estar em vários lugares, você pode, mas nós temos que ter o entendimento que o meu lugar preferido, o meu lugar que eu mais amo estar, o lugar aonde o inimigo não consegue me tocar, esse lugar aonde os demônios não conseguem me achar, esse lugar que pessoas não conseguem tocar, é ser achada nele, em Cristo, ser achada nele. Não tem nada mais glorioso que isso. É você estar com Cristo. É você ter comunhão com Cristo. É ser achado nele. Que coisa linda. De tudo que eu falei, amados, hoje, a frase que Deus tocou no meu coração hoje de manhã, quando eu estava lendo, sentada no meu sofá e balançando as perninhas, assim, eu sentei lá, peguei uma canequinha de café, pensei, vou ler Filipenses. E sempre tem algo que brota, né? Sai da Bíblia. Não sei se com você é assim, comigo é assim. Tem algo que brota das Escrituras para dentro de você. É assim contigo? Comigo é. Então a frase que brotou nessa manhã é isso. E ser achado nele. Ser achado nele. Você está sendo achado aonde? Aonde que você se encontra nessa tarde? Hein? Quero ver se eu consigo colocar um louvor para a gente meditar junto. Aonde você se encontra nessa tarde? Geograficamente e também no seu espírito, sua alma. Aonde a sua alma se encontra nessa tarde? O que está acontecendo com você? Aonde você se encontra nessa tarde? O Senhor pergunta para mim e para você. Nós estamos sendo achados nele? A nossa vida está escondida nele? Ser achado nele, amados. Vou colocar o louvor, vou tentar achar outro louvor e eu já volto para conversar com você, para a gente orar. Se você quiser comentar, você comenta. Pastora Rô está falando mais baixo hoje, calma, porque eu falei muito ontem e a minha garganta não está muito boa hoje. Tá bom? Então vamos ouvir um louvor. Eu quero achar um outro louvor para colocar aqui. Um louvor que fala muito comigo também. Abre os meus olhos, eu quero ver. Se você quiser participar no comentário, escreve aí. Quero sentir A Senhor Fabiana, Kátia Regina Martins Oliveira. teu grande amor. Ô, Senhor Rodrigo Freitas, o que tu vai fazer bullying aqui na minha live? Vou te pegar, pode deixar. Abre os meus ouvidos, eu Ai, que coisa, vem aqui fazer bullying comigo.
Daqui a pouco eu falo sobre esse pule aí, tá bom? Abro meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Vamos todos juntos cantar assim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de conhecer os povos não alcançados. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. África, Europa, Deus chama todos os povos de todas as nações. Graças a Deus. E daí? Você está achado nele? Ser achado nele? Hein? Eu estava procurando aqui um louvor, mas eu não achei. Estou com um problema no teclado para poder baixar. Eu ia colocar aquele louvor assim, ó. Acho que é do Yeshua, né? E ser achado nele, é lindo esse louvor. Mas na próxima programação eu coloco, né? Vamos orar, amados. Vamos orar nessa tarde, para a gente poder encerrar. É uma tarde que a gente refletiu, né? Foi uma reflexão onde nós estamos sendo achados. Quais são os nossos anseios, anseios, né? Quais são os nossos medos, as nossas preocupações, onde nós estamos sendo achados. Vamos orar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos orar, gente linda, vamos orar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós damos graças pela palavra que o Senhor liberou nessa tarde para a nossa vida. Senhor, às vezes nós somos achados, Senhor, em tantos lugares. Tantos lugares, Senhor, geográficos. Tantos lugares na nossa alma, Senhor,
que nos leva, Senhor, muitas vezes a tanta angústia, a tanto desespero, a tanta pressão, Senhor. Tantos lugares, Senhor Deus. Tantos lugares, Senhor, de tristeza. Tantos lugares, Senhor, de luto. Tantos lugares, Senhor Deus, que muitas vezes não são conforme a Tua vontade. Mas é que nós corremos, Senhor, para esses lugares, Senhor. Senhor, e muitas vezes nós não conseguimos, Senhor, estar em Ti. Muitas vezes nós não conseguimos ser encontrados em Ti. Na hora dos nossos tormentos, na hora das nossas angústias, na hora dos naufrágios, nas horas das perseguições, das tribulações. Senhor, Paulo falou que ele era achado em Ti. Ele podia estar sendo achado numa noite, numa madrugada gelada, no naufrágio, em meio ao mar, em meio às ondas. O corpo dele estava no meio de um naufrágio, mas o espírito dele estava sendo achado em Ti. Senhor, ele podia estar preso numa ilha. Ele podia, Senhor, com frio, acender uma fogueira, ser picado por uma serpente. Ele podia ter sido mordido por uma serpente. O corpo dele, Senhor, doía. O corpo dele estava gelado, mas o espírito dele estava achado em Ti. Senhor, ele podia estar exposto numa praça pública, ser colocado nu, açoitado, por causa de conversões de pessoas, por causa do Teu Evangelho. Podia estar sendo açoitado, envergonhado. O corpo dele podia, Senhor Deus, ser desonrado, mas ele estava sendo achado em Ti no Espírito. Senhor, ele podia estar numa prisão, num calabouço fedido, num calabouço úmido, num calabouço, Senhor Deus, onde passava o córrego, Senhor, de fezes humanas de toda uma cidade, mas ele estava no seu espírito, ele se encontrava no Senhor. Senhor, ele podia, Deus, estar numa prisão domiciliar, onde ele não podia sair, Senhor, mas ele estava no Senhor. Deus, ele podia estar numa prisão, escrevendo cartas, ele podia estar passando por dificuldade, ele podia, Senhor, estar passando, Deus, por fome, por pobreza, por nudez. Ele podia ter sido rejeitado por outras igrejas, nenhuma igreja deu a ele, Pai, o contribuir, mas, Senhor, ele estava sendo achado em Ti. Senhor, quando nós somos achados em Ti, nada disso, Senhor, nada disso nos para. Senhor, cada vez que ele estava sendo achado numa prisão, cada vez que ele foi achado no naufrágio, cada vez que ele foi achado numa ilha, cada vez que ele foi achado em perigo, em vorazes, cada vez que ele foi achado em traições, cada vez que ele foi achado em brigas no meio dos patrícios dele, Pai, no meio de falsos irmãos, ele sempre foi achado no Espírito no Senhor. Deus, ele sempre, Pai, quando ele estava nessas situações, que a carne dele estava nessas situações, ele usava isso, Pai, para contribuir para o Teu reino. Ele usava isso para contribuir para o Evangelho. Ele usava isso para contribuir para expandir o Teu nome, Senhor. Ele não se importava com o nome dele. Ele não se importava com isso, ele se importava com o Seu nome, porque ele era achado em Ti. E aquele que é achado em Ti, Senhor, ele continua. Aquele que é achado em Ti, Senhor, ele persevera. Aquele que é achado no Senhor, Deus, ele continua firme, Senhor, não olhando para a circunstância, porque ele sabe que ele está escondido no Senhor. Ele sabe que ele está assim como a corça, Deus, anseia pelas correntes de água. O salmista escreveu: assim a minha alma, Senhor, anseia por Ti, anseia por ser achado no Senhor. Deus, a corça precisa, Senhor, se banhar, mergulhar num rio, nas águas,
para que o cheiro dela, Senhor, não venha atrair o inimigo, não venha atrair o predador, Senhor. Por isso que ela se lança nos mais profundos da água, Senhor, para poder se dissipar, para poder se refugiar, se esconder do predador, se esconder do inimigo, se esconder daquele que vem para matá-la, Senhor. Assim somos nós, quando nós nos aprofundamos no Senhor, quando nós, Senhor Deus, ansiamos por essa presença, por ser achado em Ti, nós afugentamos, Senhor, todo o predador, nós afugentamos, Senhor, todos aqueles, Senhor, que querem vir, Pai, contra o propósito e contra aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. Senhor, coloca isso em nós. Coloca isso em nós, Senhor, esse desejo de ser achado no Senhor. Esse desejo de estar no Senhor é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Então lembra disso. Nós podemos estar em vários lugares, ser achado em vários lugares, mas tem um lugar que nós precisamos estar, ser achado nele. Amém? Então eu vou encerrar a live e até segunda-feira, se Deus permitir, né? Hoje à noite tem um programa da EBU, né? Nós vamos estar aí com debate hoje, né? Vai ser uma bênção, que Deus abençoe cada um de vocês. E segunda-feira estarei de volta, né? Se Deus permitir, a partir das 13 horas, aqui na Web Rádio Unity, com o programa Mulheres Segundo o Coração de Deus. Beijo no coração de vocês e até segunda-feira.